Então vamos lá para aquela questão de matemática. Primeira coisa, você tem que ver que a matemática ela tem várias partes, né? Várias partes. Aí você vai lá no edital, aí você vai ver que tem álgebra, trigonometria, que é aquela parte de ângulos, né? Ângulos, senos, cossenos. Progressão aritmética, progressão geométrica. Regra de 3, que você gosta tanto. Combinação. Conjuntos. E assim vai. Uma das coisas mais difíceis é aplicar a matéria do edital com o exercício. Aí às vezes você estudou, você sabe fazer o exercício simples, mas depois para aplicar isso numa questão requer interpretação. A interpretação do texto. Você lê o que está escrito e transformar, né, ou você usar a matemática, né, usar a parte da matemática no exercício, na interpretação, né? Esse exercício é de progressão geométrica. Então vamos dar uma revisada na progressão geométrica. Progressão geométrica é uma sequência de números sempre por uma razão. Quer dizer, sempre multiplicada, por isso que fala progressão geométrica, porque tem a aritmética, mas a gente não vai ver agora. Progressão geométrica é uma multiplicação. Por exemplo, primeiro termo 1, segundo termo 3. Qual que é o terceiro termo? Olha, é o 3, né, vezes o 3. Então aqui seria um 9. Qual seria o outro termo? 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E assim por diante. Vou fazer mais um. 243. Então aqui eu tenho como A1, que é o primeiro termo, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar os termos aqui. Olha, eu tenho o 1, o 2, isso são os termos, né? 5 e 6. Como A1 é quem? O primeiro termo é 1. E a razão? Quem é a razão? É aquele número fixo que ele é multiplicado, né? Então, do 1 do 3, eu já vi que é 3, né? Por isso que eu fiz 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, a razão, quer dizer, o número que vai andando, multiplicado é 3. Aí eu tenho as fórmulas, né? Que eu tenho que saber decor. A soma, se eu quisesse somar tudo isso, olha, todos esses números, como é que eu faria? Tem uma fórmula. Assim, ó, a soma dos n termos é o primeiro multiplicado pela razão. Vou tirar o que aqui, eu vou colocar como estou te ensinando. Vezes a razão, que é o R, elevado ao N, menos 1, isso é uma fórmula, dividido a razão menos 1. Por exemplo, se aqui tivesse um monte de termos, né? Fosse infinitamente para lá, e eu quisesse saber o número que está na casinha, a somatória de todos esses números, olha, como é que eu faria? Vamos supor que eu só quero até 6. Então é o primeiro. Quem é o primeiro aqui? É o 1.
multiplicado pela razão elevado a n. Quem é a razão? É 3. O n é o número, é a casinha. Então eu quero somar tudo esses aqui, ó. Então o último seria o 6, né? N é a casinha elevado a 6. Menos 1 é fixo. Tudo isso dividido pelo R menos 1. Como é que ficaria essa fórmula? O resultado seria 1 elevado vezes, né? 3 a sexta. 3 a sexta, eu já fiz a conta, que é 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes, né? É 729. Menos 1. Isso é uma revisão, tá? Dividido pelo R menos 1. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 728, né? Dividido, quem é a razão é 3. 3 menos 1, 2. Isso aqui ficaria 728 por 2, que daria 364. Então, a soma dessa sequência, usando essa fórmula, vai ficar 364. Quer ver uma prova? O que é isso mesmo? Vou chamar a calculadora aqui. Ó, 243, que é o primeiro, o último, né? Mais 81, mais o 27, mais o 9, mais o 3, mais o 1. 364. Então, bateu aqui com o resultado. Ok? Então, isso é a somatória de uma progressão geométrica. Tá? Esse aqui é o teu exercício, mas vamos falar mais uma coisinha. A somatória de uma progressão geométrica, quando o n é infinito, que é o caso do exercício lá, que ele quer saber é uma outra fórmula. É o primeiro dividido por 1 menos o quê? O R. Deixa eu voltar a falar do R aqui, porque senão você vai confundir tudo. Desde que o R esteja assim, olha, entre o menos 1 e 1. Nesse intervalo, ó. Porque é infinito, né? Já imaginou somar o infinito? Não existe. Tem que estar aqui, ó. O R tem que estar entre menos 1 e 1, que é o caso do exercício. Então, o caso do exercício é uma somatória com a razão tendendo a infinita. O n aqui, ó, desculpa, o n tendendo a infinito, porque é aquela coisa que vai fazendo assim, né? Então, vamos ver o exercício. Então, aqui, eu tenho a espiral. Vou colocar outra tinta aqui. Veja, essa primeira parte é um semicírculo. É metade de um círculo, beleza? Metade de um círculo. Ó, o compasso está aqui no R, ela veio para cá. Pronto, formou a primeira, beleza? Depois ela tem a segunda parte, que é essa rosa aqui, ó. Essa rosa tem que raio? Tem raio R, ó, né? R sobre 2, a metade do R. Essa outra parte é um outro semicírculo. Depois eu vou ter um embaixo. Assim, ó. Depois eu vou ter outro em cima, é infinito isso. Depois eu vou ter um outro em cima, sempre diminuindo. Tá?
Então, olha, como é que fica isso? Na primeira vez, nessa parte azul, aqui, quanto que foi? Quanto que é o meu A1, por exemplo, né? Aqui ficou o quê, ó? 2R, certo? 2R. Na parte de baixo, ficou como aqui, ó? Ele aumentou, ele diminuiu, né? Então, porque, ó, ora ele aumenta, ora ele diminui. Ora ele aumenta, ora ele diminui. A primeira vez que é o azul, 2R, beleza? Quando ele fez a parte de baixo, ele diminuiu. Quanto que ele diminuiu se aqui é 2Rs? Ó, aqui é 2Rs. O compasso está aqui, virou. Aqui, quanto que ele diminuiu? No rosinha. No rosinha, ele diminuiu menos R. Ele diminuiu R, que é a metade do 2, né? Que não era 2, metade de 2 é 1, só que é negativo. Menos R. O verde. O que aconteceu com o verde? Ele aumentou ou diminuiu? Ele aumentou. Quanto que ele aumentou? R dividido por 2. Que é sempre a PG, já está formando a PG. E o outro lá? O vermelhinho lá, sei lá que cor que eu coloquei. Nem sei mais. Marrom, sei lá, vamos por essa. Ó, do marrom, o que aconteceu com ele? Diminuiu, né? Então, 2Rs passou para o R, o verde R sobre 2. Esse aqui, olha, ele diminuiu, é o abóbora, né, na verdade. Menos R sobre 4. Por quê? Porque é sempre dividido por 2. E o outro? O outro é R sobre 8. Depois o outro é menos R sobre 16. Então, olha, um aumenta, o outro diminui. Um aumenta, o outro diminui. Um aumenta e o outro diminui. Então, aqui nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho duas PG. Essa PG aqui, a outra vai lá, e uma outra progressão geométrica, que é essa daqui, ó. Então vamos lá, vamos para outra lousa aqui. Então veja. Vou repetir. Eu tenho 2Rs, que é a primeira, menos R, mais R sobre 2, menos R sobre 4. Tá vendo aqui o denominador? Como vai aumentando e diminuindo? O outro, R sobre 8, menos R sobre 16, infinitamente. Ok? Então, eu vou dividir essa progressão em duas, tá? A primeira, os positivos. Então, a primeira progressão geométrica 1 vai ser 2Rs, depois vai ser R sobre 2, depois vai ser R sobre 8, e assim vai. Qual que é a razão dessa progressão? A razão não é o segundo dividido pelo primeiro, então seria R, que é o raio, né? Dividido por 2, que é esse aqui, para achar a razão, dividido por 2R.
aqui você não tem que dar o tombo, não é R sobre 2 vezes, ó, aqui seria 2R sobre 1, né? Então seria 1, deu tombo, 2Rs. Isso aqui seria R vezes 1R, 2 vezes 2Rs, 4R. Corto esse R com R, a razão aqui é 1/4. Então, essa progressão geométrica 1, eu tenho como A1 dele, primeiro elemento, 2Rs. E a razão, 1/4. A fórmula, quando é infinito, ó, A1 dividido por 1 menos R. Então, a fórmula aqui da soma, eu vou somar. A fórmula da soma de n elementos, mas quando n é infinito, né? Esse símbolo aqui é 1 sobre 1 menos a razão. Então, essa primeira PG1 é 1 dividido 1 menos a razão. A razão é 1/4. Vamos fazer essa conta. 1 menos 1/4, acha o mínimo múltiplo, né? 4 por 1, 4 vezes 1, 4, menos 4 por 4, 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 3/4. Então, a somatória daqui vai ficar como? 1 sobre 3/4. Esquece, eu estava fazendo errado. Até aqui está certo, né? Eu achei o A1 é 2Rs e a razão, que é raio, né? E a razão é 1/4. Na fórmula lá, ó, a somatória do infinito é A1, 1 menos R. Então, de novo, a somatória, quando é infinito, é 1 sobre... É A1, desculpa, errar de novo. É A1, quer dizer, o primeiro dividido por 1 menos a razão. Quanto que é isso? Quanto que é o A1? 2R dividido 1 menos 1/4. 1 menos 1/4. 2R dividido por mínimo múltiplo, né? 4 menos 1. Isso aqui vai ficar 2R dividido por 3/4. Então, eu vou dar o tombo. 2R dividido por 3/4 é a mesma coisa que multiplicar 4 por 3. Então, isso aqui vai ficar 8R sobre 3. 8R sobre 3 é a somatória da primeira PG. Agora vamos colocar a segunda PG. Eu vou copiar aqui, ó. Era 2R, depois era menos R, mais R sobre 2, menos R sobre 4, mais R sobre 8, menos R sobre 16. Agora eu vou fazer a PG2. Quem que é a PG2? Essa daqui, ó. Esses aqui, ó. Se não, esse aqui. Tá certo? Quem que é o A1? O A1 é fácil, né? A1. Vamos colocar PG2 aqui. Aqui eu vou pôr positivo. É o R menos R sobre 4. R sobre 16. Essa aqui é a PG2. Quem que é o A1? É o primeiro elemento, R. Qual que é a razão? A razão não é o segundo dividido pelo primeiro?
fazer aqui, ó. A razão é o segundo, que é esse, dividido pelo primeiro. Como é que faz isso? Divisão, divisão, dá o tombo. R sobre 4 vezes o R que está em cima passa para baixo, 1 fica aqui. Corto, corto, a razão aqui é 1/4. Agora eu vou fazer a soma. Qual que é a soma dessa PG? Tendendo a infinito. É o A1 dividido pelo 1 menos a razão. Quem que é o A1? É o R. 1 menos a razão. 1 menos 1/4. Então aqui vai ficar R. 1 menos 1/4 você acha o mínimo. 4 por 1, 4 vezes 1, 4. Foi igual ao outro. Ficou R dividido por 3/4. Vamos mudar o tombo. R vezes 4 sobre 3. Então, a soma dessa 2 aqui, né? Ficou 4R sobre 3. Quanto que deu a soma da primeira? 8R sobre 3. Então, agora eu vou tirar uma da outra. Porque eu conjuminei, era uma, eu dividi em duas, então vou fazer 8R sobre 3, que é a soma da primeira, menos 4R sobre 3. É uma divisão, mesmo denominador. 4R sobre 3 é a resposta. Quatro sobre 3R. É a delta. Quer dizer, você tem que ter entendido aqui, ó, que tem o 2Rs. Depois diminui para R. Por que diminui? Porque ele volta, ó, ele vai como um ping-pong, ó. Ele vai para frente, vai para trás, vai para frente um pouquinho, R sobre 2, vai para trás. Então ele fica nessa ciranda aqui, tá? Essa ciranda aqui vai para frente e vai para trás como uma bola de ping-pong infinitamente. Então são duas PG. A aqui é positiva, 2R, R sobre 2, que é essa daqui, ó. 2R, R sobre 2, R sobre 8. E a outra, que é quando volta, que é R sobre 4, R sobre 16, que é essa daqui. Aí eu fiz a soma delas, né? Soma dos N, achei do primeiro, 8R sobre 3, achei do segundo, 4R sobre 3 e diminuí. Eu sei que é difícil, mas é isso.